a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco neste momento em que iremos refletir nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20, destacando o versículo 16, onde temos a confissão de Pedro. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Que Deus Espírito Santo esteja a nos abençoar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, qual é o impacto que estas palavras de Pedro têm em nossa vida? Será que nós realmente entendemos a força e o conteúdo desta confissão que Pedro está fazendo e sobre a qual Jesus diz que iria edificar a igreja? Não é sobre Pedro, não é sobre homens, não é sobre os nossos dons que a igreja é edificada. Ela é edificada sobre o Filho de Deus, o Cristo, o Deus vivo, aquele que se humilhou vindo a este mundo, carregando os nossos pecados, cravando-os na cruz, nos substituindo na cruz do Calvário, pois nós é que merecíamos sofrer o que Cristo sofreu. Mas Ele, em amor, veio a este mundo, assumiu a forma de servo, carregou os nossos pecados, se humilhou, morreu e nos perdoou. E durante o seu ministério, Jesus ensinou sobre o amor de Deus, demonstrou o seu poder, deu todas as provas de que ele era o Messias prometido desde o momento em que Adão e Eva caíram em pecado, e Deus então prometeu aquele que viria a ser o Salvador de toda a humanidade. Promessa esta registrada no livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo 15. Mas no texto bíblico de hoje nós temos Jesus perguntando para os discípulos quem o povo dizia que ele era. E as respostas foram variadas. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Lembremos, João Batista há pouco tinha sido morto, tinha tido a sua cabeça cortada por pregar a verdade. Uns dizem que o Senhor é Elias, pois havia o anúncio de que Elias deveria vir. Outros dizem que o Senhor é Jeremias ou algum outro profeta. Todas estas respostas que o povo estava dando, que era Jesus, elas estavam ligadas com o Antigo Testamento. E então Jesus não questiona essas respostas aos discípulos, mas pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro, assumindo a frente dos discípulos, dá esse testemunho de fé maravilhoso. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Vejam, que momento importante na vida dos discípulos, na vida da igreja. Por que não dizer na nossa vida? Porque Jesus diz assim, logo após: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Em resposta à confissão de Pedro, Jesus edifica a sua igreja sobre esta confissão, sobre ele mesmo,
fala uma das palavras mais importantes que nós devemos guardar para nós, quando Jesus diz: esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai. E é aqui que eu quero me delongar um pouquinho no dia de hoje. Justamente por isso eu coloquei esta imagem, verdade e mentira. E nós ficamos felizes com a verdade, e creio que como cristãos, nós odiamos a mentira. Nós não gostamos da mentira. E eu fui buscar uma frase, que é uma frase muito conhecida, e essa frase é atribuída a Joseph Goebbels, que é foi o ministro da propaganda da Alemanha nazista. E a frase atribuída a ele é a seguinte: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Quantas e quantas vezes nós vemos mentiras sendo propagadas, mentiras sendo colocadas até uma hora que não se questiona mais se aquilo é uma mentira, mas pega-se aquilo como uma verdade. E a palavra do Senhor nos diz que para Simão, que ele é feliz porque esta verdade não foi revelada por nenhum ser humano. Eu fico imaginando e olhando esta frase, pensando, se uma mentira dita 1000 vezes torna-se a verdade, qual é o impacto da verdade dita 1000 vezes? O que a verdade faz quando ela é proclamada, quando ela é anunciada, quando ela é testemunhada? E foi isto que Pedro fez nesse momento. Inspirado pelo Senhor, ele proclamou a verdade. E lembremos que Jesus mesmo diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus é a única verdade que liberta. E esta verdade tem que ser proclamada. Se uma mentira pode 1000 vezes repetida se transvestir de verdade, porque ela nunca será verdade. Este era o pensamento do ministro da propaganda da Alemanha nazista. Quanto mais impacto a verdade tem na nossa vida. E então nós, como cristãos, devemos proclamar esta verdade. Devemos fazer como Pedro, anunciar que Cristo é o verdadeiro Salvador, o único Salvador que existe. Não existe outro Salvador, não existe outro intermediador entre Deus e os homens, somente Cristo. Porque foi somente Ele que se humanou, carregou os nossos pecados, morreu sendo inocente e ressuscitou vencendo a morte. E garantindo que aqueles que creem neste Salvador, nele, irão ressuscitar para a vida eterna. Esta é a única verdade. E nós devemos proclamá-la não apenas 1000 vezes, mas sempre. Sempre proclamarmos a verdade de que Jesus é o único e suficiente Salvador. Não importando o momento, não importando com quem estivermos e não importando se essas pessoas vão gostar ou não de ouvir isso. Porque nós temos que falar. Jesus nos dá o privilégio de falarmos do seu amor, de anunciarmos a sua palavra, de testemunharmos como Pedro testemunhou, como os discípulos testemunharam esta mensagem. Em preparação a este momento, escolhi talvez um dos hinos mais importantes para a igreja cristã, uma verdadeira confissão de fé, o hino escrito pelo reformador da igreja, Martinho Lutero, onde ele afirma categoricamente: castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus nossa alma atribulada. Vejam, Deus vem a nos livrar, Deus vem a nos socorrer, Deus vem a nos perdoar.
Afinal, uma alma está atribulada por causa do pecado, porque ela reconhece que ela não tem força, nem mérito para chegar perto de Deus. É necessário o Messias, é necessário o Salvador. E Lutero continua: investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força e ardil sem par, igual não há na terra. Na segunda estrofe, Lutero escreve: sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. Cristo irá triunfar. Disto nós não devemos ter dúvidas. Podemos ter certeza, afinal, a sua palavra nos deixa assim registrado. E o livro de Apocalipse é a revelação da vitória de Jesus. Não é um livro para nos dar medo, não é um livro para ficarmos inseguros, mas é um livro que nos fortalece e nos consola. Toda a palavra do Senhor vem a nos alimentar, vem a nos mostrar a nossa real situação, carentes e dependentes de Deus. Jesus diz que devemos ser como as crianças. Tão bacana ver as nossas crianças caminhando para a escolinha bíblica, e até aquelas que não podem caminhar são levadas, porque são dependentes, precisam de um acompanhamento, precisam de quem estiver lá. Elas não sobem e estudam sozinha, porque elas não têm esta capacidade, mas elas são ensinadas porque elas são dependentes, precisam de alguém que as ensine. E assim também nós devemos ser perante o Senhor. Nós somos total e completamente dependentes de Deus. Por isso devemos ser como crianças nesse ponto. Não é sermos inocentes, não é sermos bonitinhos, mas sermos dependentes. E nesta dependência, precisamos da verdade que nos é revelada do céu. E nesta verdade precisamos pautar e basear a nossa vida. Por isso devemos tomar muito cuidado com as mentiras que são repetidas ao nosso redor. Mentiras que mostram que o ser humano merece o céu, que nós devemos fazer boas obras para conquistar o favor de Deus, que Deus tem que nos livrar de todas as angústias que nós passamos aqui neste mundo, Deus tem que nos livrar do nosso sofrimento. Tudo isto é mentira. E estas mentiras repetidas vezes ganham um ar de verdade, mas nunca serão verdade. Por isso devemos tomar cuidado para ouvirmos a verdade que nos liberta, a verdade que nos salva, a verdade do Jesus Salvador. Na Bíblia de Estudo da Reforma, este texto do Evangelho é explicado da seguinte maneira: a confissão de Pedro de que Jesus é o Messias e o Filho de Deus é um momento marcante do ministério de Jesus. Confessar Jesus como Senhor e Salvador é essencial na vida de cada cristão também. Alguns cristãos lembram-se do exato momento em que isso aconteceu pela primeira vez. Outros, batizados quando crianças, fazem essa confissão sempre de novo no culto e na vida diária. A exemplo de Pedro, ninguém de nós pode, por sua própria razão ou força, crer em Jesus Cristo. O Espírito Santo nos chamou pelo Evangelho. Palavras estas que o doutor Martinho Lutero utilizou na explicação do 3º artigo, presente no Catecismo Menor. Como sacerdotes reais de Deus, nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Palavras da primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Vejam a importância da nossa confissão de fé no Salvador Jesus.
Nós não podemos ter medo, nós não podemos ter vergonha de confessar Jesus. Hoje, estarmos na casa do Senhor é uma confissão de fé. Estamos confessando para todos aqueles que nos conhecem que nós somos filhos do Deus vivo, que nós nos reunimos na sua casa para adorá-lo e glorificá-lo. E devemos fazer disto não uma exceção na nossa vida, mas devemos fazer um hábito, semanalmente confessar o Senhor publicamente, com outros irmãos na fé. Como nós ouvimos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós somos um corpo. E nós sabemos que quando um membro do nosso corpo está doente, está ruim, o corpo todo sofre. Da mesma maneira como o corpo de Cristo, quando algum de nós está espiritualmente fraco, todo o corpo sofre. Por isso nós devemos fazer da nossa confissão de fé um estímulo para que outros também se unam a nós e confessem a sua fé junto conosco em culto público e também na nossa vida diária. Confessar a fé na vida diária é viver da maneira que Deus quer que vivamos, testemunhando a sua palavra, anunciando o seu evangelho, vivendo de acordo com a sua lei, os 10 mandamentos, e quando eventualmente pecarmos, voltarmos ao primeiro mandamento, confiar em Deus acima de todas as coisas, pedir perdão a Ele, não achar que nós temos que compensar o nosso pecado com uma boa obra. A palavra do Senhor nos diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Também não quer dizer que nós vamos pecar para nos arrepender, para alegrar o céu. De maneira nenhuma. Mas quando nós pecarmos, nós temos que nos arrepender. E o arrependimento também é uma confissão de fé em Cristo como nosso Salvador. Engana-se quem pensa que nós podemos equilibrar esta balança com as nossas obras. Isso faz parte da mentira. E que muitas vezes proferida, muitas pessoas acham que é verdade. Nós devemos fazer boas obras? Com certeza. Mas fazemos boas obras porque somos perdoados. Nada além disso. Não fazemos boas obras para agradar a Deus ou para barganhar com Deus. Mas fazemos justamente estas obras porque o Senhor veio e nos salvou. Morreu na cruz em nosso lugar, perdoou os nossos pecados, derramou o seu sangue para limpar o nosso negro coração. E confessar a Cristo como Salvador é valorizar esta morte. É querer que mais pessoas também ouçam sobre o que está fundamentado a igreja, sobre Cristo, sobre o Salvador, sobre aquele que veio apenas demonstrar amor e misericórdia por toda a humanidade. E infelizmente, ou felizmente, acabou crucificado, acabou sendo rejeitado, acabou sofrendo, recebendo cusparadas, chicotadas, enfim, acabou abandonado. Mas graças a Deus, tudo isto Ele fez para a nossa salvação. Então não devemos nos entristecer, mas sim nos alegrarmos, ficarmos felizes com a palavra do Senhor em nossa vida e podendo testemunhar isto a todos aqueles que estão ao nosso redor. A última estrofe do hino Castelo Forte diz assim: o Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá. O céu é nossa herança. Vejam que testemunho maravilhoso
Lutero deixou para a igreja através deste hino. Que a nossa vida tem que estar firmada, fundamentada, e como diz o nosso lema da IELB para este ano, enraizados e edificados em Cristo como nosso Salvador. Porque tudo pode passar aqui neste mundo. A nossa vida pode mudar de uma hora para outra, a saúde pode sumir, os bens podem desaparecer, a morte pode chegar. E para o cristão, o céu é a herança, ou seja, estar do lado do Senhor. E bem-aventurados aqueles que desde já estão com o Senhor, pois adormeceram no Senhor. Assim como o malfeitor que estava ao lado de Cristo na cruz e confessou os seus pecados e reconheceu Jesus como Messias, assim como Pedro reconheceu. E então ele pediu: Senhor, quando tu estiveres no paraíso, lembre de mim. E Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, hoje tu estarás salvo. Aquele malfeitor morreu, crucificado, pagando pelos seus erros, porque ele merecia estar ali. E ele estava no lugar certo, na hora certa, apesar de uma vida toda errada, porque ele teve a oportunidade, no último suspiro, de reconhecer o Salvador. Imaginemos então nós, que não estamos no nosso último suspiro, e temos a alegria de reconhecer a Cristo ao longo da nossa vida, muitos desde o momento em que fomos batizados, quando criancinhas, que não sabíamos o que estava acontecendo, mas desde aquele momento a verdade estava sendo descida do céu ao nosso coração, para não sermos enganados pelas mentiras. Por isso, a importância da nossa confissão de fé no Salvador Jesus, extremamente grande, e devemos fazê-la diariamente, unidos ou sozinhos, e aproveitar todas as oportunidades para proclamarmos: o céu é a nossa herança. O inferno não prevalecerá contra a nossa vida, pois nós temos o Salvador Jesus ao nosso lado, e nada nos perturbará. Que Deus, Espírito Santo, esteja nos encaminhando, nos fortalecendo, nos firmando, para, como o apóstolo Pedro, confessarmos: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, o nosso único e suficiente Salvador. E enquanto eu estiver aqui neste mundo, eu quero proclamar as virtudes do Senhor, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Nos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.